Eu estava ali, enquadrada na minha própria destruição. O portátil de $4.000 jazia em pedaços contra a parede de vidro, estilhaços a chover como um lamento. 12.000 milhões, a minha voz soou, estranhamente calma, mas cortante como o vidro no chão. 12.000 milhões foram-se em 40 minutos, e vocês, um bando de gênios do MIT e Stanford, estão aí parados como idiotas. 15 engenheiros, os melhores, congelados. Ninguém se mexia. Ninguém ousava respirar. O cheiro a café caríssimo misturava-se com o suor frio do pavor. As luzes de emergência tingiam tudo de um vermelho sinistro, quase como um aviso. Eu senti os meus saltos Louis Vuitton cravar-se no mármore italiano, que custava mais do que muitas casas em Lisboa. O meu cabelo loiro, puxado para trás com tanta força que parecia uma extensão da minha expressão, controlada, fria, perigosíssima. João, eu disse, e a minha voz cortou o ar como uma navalha. O meu CTO, João, tropeçou nas suas palavras. O tablet a ia escorregar das mãos suadas. Define tudo para mim. Os servidores principais caíram às 11h47. Ele gaguejou. O sistema de demonstração, o portal de investidores, as transmissões ao vivo, tudo para o lançamento está aí embaixo. Quanto tempo para consertar? João olhou para a sua equipa, um rebanho de ovelhas à espera de um lobo. 8 horas, no mínimo, para diagnosticar. Um deles tartamudeou, quase a chorar. Talvez mais 4 para reparar. Eu não pestanejei. O lançamento é às 12h30. 500 pessoas estão a chegar cá embaixo neste exato momento. Jornalistas de 43 países, investidores com 60.000 milhões nos bolsos, 3 senadores, uma delegação do Ministério da Defesa. Deixei o silêncio esmagá-los. E vocês estão dizer-me 12 horas? Ana, eu sei, 12 horas significa que estamos acabados. A minha voz caiu para algo pior que um grito, um sussurro ameaçador. Os investidores vão embora. Os contratos desaparecem. 14 anos a construir esta empresa, perdidos porque nenhum de vocês consegue fazer o vosso trabalho. Agarrei o portátil mais próximo. Ana, não! Gritou o João. Mas já era tarde. Atirei-o contra a parede de vidro. A explosão foi quase linda. Circuitos espalharam-se pelo chão e uma teia de aranha de estilhaços cruzou o vidro com vista para o Parque das Nações. 12.000 milhões, repeti, a minha voz uma canção fúnebre. É o que perdemos hoje se alguém não consertar isto nos próximos 40 minutos. Os engenheiros olhavam para o portátil destruído como se fosse um corpo. João avançou, cauteloso, como quem se aproxima de um predador ferido. Estamos a trabalhar para... A trabalhar no quê? Em desculpas? Pontapeei uma cadeira de couro. Foi contra a parede com força suficiente para amolgar o gesso. Eu construí esta empresa do nada. 14 anos da minha vida. E vocês vão destruí-la porque não conseguem consertar um maldito servidor? Ninguém respondeu. Patéticos, eu disse, percorrendo a sala. Os meus saltos estalavam no mármore como tiros. Cada um de vocês, patéticos. Agarrei outro portátil, levantei-o acima da cabeça. Eu consigo arranjar. A voz veio do fundo da sala. Calma, firme, completamente deslocada. Congelei. Todas as cabeças se viraram para o canto onde o pessoal da manutenção estivera, invisível como mobiliário até aquele momento. Um homem avançou. Meados dos 40, talvez mais velho, rosto marcado pelo tempo, mãos calejadas, um uniforme azul desbotado que já vira dias melhores. Parecia ter vindo de uma obra qualquer lá no Barreiro. O que disse? Baixei o portátil lentamente, como se baixa uma arma quando algo mais interessante aparece. Eu disse que consigo arranjar. Ele respondeu, a voz calma, quase aborrecida. O problema do servidor. Sei o que está errado.
Risos nervosos ecoaram pela equipa de engenheiros. João pigarreou. Ana, isto é ridículo. Ele é da manutenção. Limpa sanitas e troca lâmpadas. Não. Cala-te, eu comecei a andar na direção do homem da manutenção. Os meus saltos clicavam a cada passo, deliberados, predatórios. Parei a meio metro, perto o suficiente para sentir o cheiro a óleo de máquina nas suas roupas. Achas que consegues arranjar o que toda a minha equipa de engenheiros não consegue? Sim. E o que te qualifica exatamente? Experiência. Pedro, um jovem engenheiro de Stanford, com um sorriso arrogante que pedia para ser removido à força, avançou. Experiência. És um simples porteiro, camarada. O que poderia saber sobre a arquitetura de servidores empresariais? O homem da manutenção não olhou para ele. Manteve os olhos em mim. Sei que os teus engenheiros estão à procura de uma falha de hardware, ele disse. Não é hardware. É um erro de autenticação em cascata no vosso cluster primário. O sistema não está avariado. Está bloqueado. A sala ficou em silêncio. O rosto de João ficou pálido. Isso é impossível. Verificamos os protocolos de autenticação 3 vezes. Verificaram os protocolos primários. As falhas estão no sistema de handshake legado. É uma vulnerabilidade conhecida nesta arquitetura de servidor. A voz de Sofia, perdoem-me, esqueci-me de trocar o nome. É Sofia o nome que me veio à mente quando me lembrei dele. Manteve-se inalterada. Factual. Já vi isso antes. Já viste isso onde? Os meus olhos estreitaram-se. No teu anterior emprego de porteiro? Afeganistão. A palavra pairou no ar como fumo depois de uma explosão. Observei o seu rosto. Eu construí um império de $1.000 milhões a ler as pessoas. As suas fraquezas, as suas mentiras, os seus pontos de ruptura. Este homem não me mostrava nada. Nenhuma arrogância, nenhum desespero, nenhum blefe. Apenas uma calma certeza. Quanto tempo? Perguntei. 90 minutos, talvez menos. Pedro bufou. Isto é uma loucura. Estás mesmo a considerar deixar um homem da manutenção mexer nos nossos servidores, Ana? Ele pode destruir tudo. Ele provavelmente nem sabe o que é um... Eu disse, cala-te. Não elevei a voz. Não precisei. Pedro empalideceu e recuou como se tivesse levado uma bofetada. Rodeei o homem da manutenção lentamente, avaliando-o da mesma forma que avaliava alvos de aquisição, procurando fraquezas, pontos de alavancagem, formas de controlar a situação. Deixa-me tornar isto interessante, eu disse finalmente. Parei à sua frente perto o suficiente para que ele pudesse ver o gelo nos meus olhos azuis. Afirmas que podes fazer o que 15 engenheiros com diplomas do MIT e Stanford não conseguem. Ótimo! A minha voz elevou-se, garantindo que todos na sala pudessem ouvir. Conserta esse servidor antes das 2 da tarde e eu beijo-te aqui mesmo, na frente de toda a gente. Gaspinhos ecoaram pela sala. Sorri. Frio, predatório. O sorriso de uma mulher que nunca perdera uma negociação na vida. Mas quando falhares, e vais falhar, és despedido. Sem indemnização, sem referência. A segurança vai escoltar-te para fora como a fraude que és. Inclinei-me mais. Temos um acordo? O homem da manutenção olhou para mim por um longo momento. A sua expressão não mudou. Não quero o teu beijo, senhora Ana. As palavras atingiram como um tapa. Desculpa? A minha filha tem uma competição de programação esta noite. Ela precisa que eu esteja lá às 6. A sua voz permaneceu firme, quase gentil. Vou arranjar o teu servidor porque está avariado e sei como arranjar. Esse é o único acordo de que preciso. Ele virou-se e caminhou em direção à porta. Espera. A minha voz estalou como um chicote. O homem da manutenção parou, mas não se virou. Acabaste de me dar as costas? Agora ele virou. Os seus olhos encontraram os meus sem pestanejar. Precisas de mais alguma coisa, senhora Ana? Ninguém me dá as costas. Ninguém.
Não sou ninguém, senhora Ana. A sua voz era baixa, mas ressoou na sala silenciosa. Sou um pai que prometeu à filha que estaria na primeira fila esta noite. Agora, com licença, tenho um servidor para arranjar. Ele saiu. A porta fechou atrás dele com um clique suave que, de alguma forma, ecoou mais alto do que o portátil a bater na parede. Fiquei congelada. As minhas mãos tremiam de raiva ou de outra coisa que não conseguia identificar. Em 35 anos, ninguém jamais me tinha dispensado assim. Nem investidores que controlavam mais dinheiro do que Deus. Nem rivais que tentaram destruir-me. Nem os 3 homens com quem quase me casei. Um homem da manutenção num uniforme desbotado acabava de se afastar de Anna Chase como se eu fosse nada. João! O meu CTO saltou. Sim. Quem diabos é aquele homem? João já estava ao telefone, os dedos a tremer enquanto fazia chamadas. A sala permaneceu em silêncio. Ninguém ousava falar, mal ousava respirar. 3 minutos depois, João voltou, tablet na mão. O seu rosto passara de pálido a acinzentado. Sophia Reed, ele leu. Manutenção contratada há 3 meses. E antes disso, João engoliu em seco. Antes disso, Major Sophia Reed, Comando Cibernético do Exército dos Estados Unidos, 8 anos. A minha cabeça virou-se bruscamente para ele. Oficial técnica-chefe do 54.1 Batalhão de Sinais. Projetou redes seguras para bases de operações avançadas no Afeganistão e no Iraque. Os seus sistemas nunca foram violados. João levantou os olhos do tablet. Nunca. Nem uma vez em 8 anos. Condecorada com estrela de bronze, estrela de prata, múltiplas condecorações. Ela era uma das maiores especialistas em guerra cibernética do Exército. A sala ficara completamente imóvel. Olhei para a porta por onde a Sofia acabara de passar. Então, por que diabos está ela a trabalhar na manutenção por salário mínimo? João deslizou o ficheiro. Resignou a sua comissão há 4 anos. Razão listada como circunstâncias pessoais. O que é que isso significa? Código militar geralmente significa emergência familiar. João fez uma pausa. A esposa dela foi embora quando a filha tinha 8 meses. Sem aviso, apenas um bilhete que dizia: não aguento mais. Ela teve uma escolha: manter a carreira e ser destacada por 18 meses ou demitir-se e estar lá para a filha. Senti algo mover-se no meu peito, uma fissura no gelo que construí à minha volta durante 17 anos. Ela desistiu de tudo, eu disse baixinho. A carreira, a patente, tudo pela filha. Sim. Fui até os monitores de segurança. Num dos ecrãs, consegui ver Sophia Reed a entrar na sala de servidores. Ela já estava a tirar a camisa exterior, a pegar em ferramentas de um kit de couro gasto. Os seus movimentos eram precisos, eficientes. Os movimentos de alguém que aprendera que o esforço desperdiçado podia ser fatal. Deem-lhe tudo o que ela precisar, eu disse. Acesso total, sem perguntas, sem interferências. Ana, tu não podes. A sério, João? Olhei para o ecrã enquanto a Sofia começava a trabalhar nos servidores. Observei as suas mãos moverem-se com uma certeza que os meus 15 engenheiros nunca mostraram. Observei uma mulher que recusou o meu beijo porque a filha precisava dela na primeira fila. Quando foi a última vez que alguém olhou para Anna Chase e viu apenas uma pessoa? Quando foi a última vez que alguém não quis algo de mim? Pensei na minha mãe e encontrá-la na banheira há 17 anos, no bilhete que me assombra desde então. O amor é fraqueza. Eu passara 2 décadas a provar que essas palavras eram verdadeiras. Construindo muros, acumulando poder, garantindo que ninguém me pudesse magoar novamente. Mas a observar Sophia Reed a trabalhar, a observar alguém que sacrificara tudo por amor, em vez de fugir dele, sentia algo que não sentia há 17 anos. Dúvida. Momento de reflexão pessoal. Ora,
Aqui tenho que parar um segundo. É que, para ser sincera, todo este espetáculo de poder na sala de reuniões, o meu lado rainha de gelo, e depois aparecer uma pessoa como a Sofia, é uma ironia que até me faria rir se eu não fosse a protagonista da história. A verdade é que eu estava tão habituada a ter tudo sob controle, a ver as pessoas como peças de xadrez no meu grande jogo de poder e ambição, que a simplicidade e a integridade dela me apanharam completamente desprevenida. Naquele instante, percebi que todo o meu teatro era para um público que eu mesma tinha criado, e ela simplesmente não comprava bilhetes. Eu pensava que era a mais forte ali, a inabalável, mas bastou um não quero o teu beijo e a minha fortaleza abanou. Era quase ridículo. A grande Anna Chase, CEO bilionária, sem saber como lidar com a decência genuína. Uma parte de mim ficou chocada. Outra, secretamente, aliviada por sentir algo diferente da raiva e do vazio. Enfim, que cena, não é? Voltando à confusão. 3 andares abaixo, Sophia Reed, em t-shirt, entregava-se ao trabalho. A sala de servidores estava a 35 graus. O suor empapou a sua camisola em minutos. Mas ela já trabalhara em condições piores. Reconstruíra redes no Afeganistão, enquanto os morteiros caíam a 50 metros. Escrevera patches de segurança no terreno que a Microsoft mais tarde incorporou oficialmente. Isto era apenas um servidor, apenas um puzzle. As suas mãos moviam-se com memória muscular. 20 anos de treino, milhares de horas em condições que quebrariam a maioria das pessoas. O problema era mais feio do que esperava. A cascata de autenticação ativara falhas secundárias em todo o sistema. Códigos de erro rolavam nos ecrãs que não existiam em nenhum manual. Mas Sofia já vira pior. Ela começou a trabalhar, a despir cabos, a criar rotas de bypass, a construir pontes temporárias que não existiam em nenhum livro didático, mas funcionavam no mundo real. Na sua mente, ela já não estava num edifício corporativo. Estava de volta ao Afeganistão. Verão de 2018, 49 graus. A restaurar comunicações numa instalação médica cheia de civis feridos, enquanto a rede elétrica colapsava à sua volta. Exceto que, desta vez, as apostas eram menores, mais pessoais. Ela pensava na Clara. 4 meses a filha trabalhara na sua aplicação. BuddyBot, um programa simples que ajudava crianças solitárias a fazer amigos na escola. Às vezes, as crianças ficam tristes porque ninguém fala com elas, pai. O BuddyBot ajuda-as a encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas. Isso é muito inteligente, minha querida. Eu sei. Ela sorriu-lhe, sem dentes da frente e radiante. Vou ser uma programadora como tu eras. Eu era major, não apenas programadora. Sim, mas tu consertas computadores. Essa é a parte mais fixe. Aquela noite era a primeira competição da Clara. Pais, professores, outras crianças a observar. Primeira fila, pai. Assim consigo ver-te quando tiver medo. Sofia verificou o relógio. 12h47. 73 minutos para terminar. Depois, 5 horas para atravessar a cidade até Torres Vedras. Ela conseguia. Tinha de conseguir. Nos monitores de segurança, eu observava-la trabalhar. Dizia a mim mesma que era supervisão, controlo de qualidade, para ter a certeza de que ela não destruiria o que os meus engenheiros falharam em consertar. Mas não era por isso que eu olhava. Eu observava pela forma como ela se movia. Cada movimento proposital, nada desperdiçado. Observava porque ela não olhava para as câmaras. Não procurava uma audiência. Não atuava para ninguém. Observava porque ela trabalhava como alguém que aprendera que o esforço desperdiçado podia ser fatal e que cumprir promessas podia salvar tudo. Ela está a ignorar completamente a autenticação corrompida, disse João ao meu lado. A criar ligações limpas a partir da infraestrutura de backup. Isso é possível? Não deveria ser, mas ela não está a fazê-lo segundo o livro. Está a fazê-lo por instinto, por experiência. Eu continuei a olhar,
O suor encharcava a camisa de Sofia. As suas mãos nunca paravam de se mover. O seu rosto não mostrava nada além de concentração. Primeira fila, pai. Pensei no meu pai, Marcus Chase, bilionário, construtor de impérios. O homem que nunca fora a um único evento escolar, nunca a um recital ou a um jogo, demasiado ocupado a construir o seu reino para notar a sua esposa a afogar-se na solidão e no desespero. Eu jurara que seria diferente. Mas aqui estava eu, sozinha no topo, sem filhos, sem relacionamentos reais, sem ninguém à minha espera em lado nenhum. Uma mulher da manutenção recusara o meu beijo porque a sua filha precisava dela na primeira fila. E pela primeira vez em 17 anos, Anna Chase sentiu algo rachar dentro dela. Algo congelado a começar a derreter. Algo que a aterrorizava mais do que qualquer falha nos negócios. Pedro não conseguia parar de andar de um lado para o outro. Estava no corredor fora da sala de servidores. A observar pela pequena janela Sophia Reed a trabalhar nos sistemas que Pedro passara 3 anos a aprender a gerir. 3 anos em Stanford, 2 a subir na carreira na Nexus, inúmeras noites a provar-se a Anna Chase, e agora uma mulher da manutenção ia fazê-lo parecer um idiota. Isto é uma loucura, ele murmurou para João, que o seguira para fora da sala de reuniões. Estás mesmo a deixar isto acontecer? João suspirou. A Ana deu ordens. Ela perdeu a cabeça. Aquela gaja vai destruir os nossos servidores e a culpa vai cair em nós. Sabes disso, certo? João não respondeu. Pedro inclinou-se mais, baixando a voz. Pensa bem, se esta gaja da manutenção realmente consertar os servidores, todos nós pareceremos idiotas. As nossas carreiras acabam. Mas se a apanharmos a cometer erros, o que estás a sugerir? Estou a sugerir que a monitorizemos de perto, muito de perto. E se algo correr mal, se houver um pico de energia, uma falha de sistema, qualquer coisa, nós somos os heróis que pararam uma sabotadora. João hesitou. Os seus olhos moveram-se para a câmara de segurança acima deles, depois de volta para Pedro. Mantenha a calma, ele disse finalmente. E que seja legal. Não preciso de um processo. Pedro sorriu. Confia em mim. Esta gaja nem vai saber o que a atingiu. Ele esperou que João se afastasse e depois esgueirou-se para a sala de energia auxiliar. O seu cartão de acesso concedia entrada a áreas que a maioria dos funcionários nunca via. Sistemas de backup, controlos de emergência, o sistema nervoso digital que mantinha a Nexus Technologies viva. Os controlos de energia auxiliar eram simples. Um interruptor, 3 segundos de escuridão, a cascata reiniciaria e o arranjo de Sofia pareceria sabotagem. O dedo de Pedro pairou sobre o interruptor. Eu não faria isso. Pedro girou tão rápido que quase caiu. Sophia Reed estava na porta, braços cruzados, ainda encharcada de suor da sala de servidores. A sua expressão era calma, mas os seus olhos eram duros como granito. Como as câmaras de segurança? Eu reencaminhei as imagens para o meu telemóvel há 20 minutos, Sofia disse. Procedimento padrão quando se trabalha em território desconhecido. O rosto de Pedro ficou vermelho. Tu não podes aceder a esses sistemas. És da manutenção. Sou muitas coisas. Sofia entrou na sala e, apesar da altura média, de alguma forma preencheu o espaço naquele momento. Sou a pessoa que te vai impedir de cometer o maior erro da tua carreira. Tu não sabes do que estás a falar. Sei que estás prestes a cometer sabotagem corporativa que te vai custar o emprego e provavelmente a tua liberdade. A voz de Sofia permaneceu firme, quase conversadora. Também sei que tens medo. Pedro riu, mas saiu com um som quebrado. Medo de quê? De seres desmascarado, de perceberes que todos esses diplomas não significam muito quando as coisas realmente avariam, de descobrires que a experiência supera a educação quando a pressão aumenta. Isso é ridículo. É, Sofia deu outro passo em frente.
Tens 26 anos, Stanford, o melhor da tua turma. Provavelmente nunca falhaste em nada na vida. Nunca tiveste de o fazer. Tudo veio fácil, notas, estágios, ofertas de emprego. Nunca estiveste numa situação em que as tuas credenciais não importavam. A mão de Pedro tremia perto do interruptor. E agora, Sofia continuou, uma mulher da manutenção num uniforme desbotado está prestes a fazer o que tu não conseguiste. Isso aterroriza-te. Então, vais sabotá-la em vez de admitires que tens algo a aprender. Cala-te. Toca nesse interruptor e vou garantir que todos saibam exatamente o que tentaste fazer. Anna Chase, o conselho, a PJ. Se chegar a esse ponto, a tua carreira não estará apenas terminada. Será um conto de advertência que contarão em Stanford durante os próximos 20 anos. O rosto de Pedro contorceu-se de raiva e vergonha, e algo que podia ter sido lágrimas. Tu não percebes. Se tiveres sucesso, eu estou acabado de qualquer maneira. A Ana nunca mais vai olhar para mim da mesma forma. Nenhum deles vai. Então o quê? Prefere ser um criminoso a admitir que alguém sabe mais do que tu? Eu preferia... A voz de Pedro quebrou. Eu preferia ser qualquer coisa menos um falhado. Sofia ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, a sua voz suavizara. Eu percebo. Não, não percebes. Percebo. Já estive onde tu estás. Talvez não nas mesmas circunstâncias, mas com o mesmo sentimento. Sofia descruzou os braços. Quando a minha esposa me deixou, pensei que era a maior falhada do mundo. Não consegui manter o meu casamento. Não consegui dar uma mãe à minha filha. Não consegui ser tudo o que deveria ser. Pedro olhou para ela. Tive duas escolhas, Sofia continuou. Podia destruir tudo à minha volta para evitar enfrentar a verdade, ou podia aceitar que o fracasso é apenas o começo de algo novo, que estar errado não é o fim, é o começo de acertar. Isso é fácil de dizer quando não és tu quem. Eu desisti de uma carreira que amava. Afastei-me de tudo o que construí durante 15 anos. Comecei de novo no fundo porque a minha filha precisava de mim mais do que o exército. Os olhos de Sofia prenderam os de Pedro. Queres falar sobre fracasso? Eu vivi-o. Eu saboreei-o todos os dias durante 4 anos. Mas ainda estou aqui, ainda de pé, ainda a consertar coisas. A mão de Pedro caiu do interruptor. Afasta-te, Sofia disse baixinho. Volta para a sala de reuniões. Diz que estou a fazer progressos. Faz parte da solução em vez do problema. Porque me ajudarias depois do que eu estava prestes a fazer? Porque tenho uma filha e espero que se ela algum dia cometer um erro estúpido como este, alguém também lhe dê uma segunda oportunidade. Pedro olhou para ela por um longo momento. A luta esvaiu-se do seu rosto, substituída por algo que parecia exaustão, ou talvez alívio. Sinto muito, ele disse. Eu não conseguia suportar a ideia de... Eu sei, só... Acenou com a cabeça em direção à porta. Vai, tenho trabalho a fazer. Pedro saiu sem outra palavra. Sofia verificou o relógio. 13h34. 26 minutos perdidos a lidar com um miúdo assustado que quase destruíra tudo. Ela voltou para a sala de servidores mais depressa agora. O relógio estava a andar e a Clara estava a esperar. Eu vi toda a troca na transmissão de segurança. Eu própria redirecionei o meu acesso no momento em que vi Pedro esgueirar-se do grupo. Conhecia aquele brilho nos seus olhos, o desespero de alguém prestes a fazer algo imperdoável. Já o vira no espelho vezes suficientes, mas não intervi. Eu quis ver o que a Sofia faria, e o que ela fez surpreendeu-me mais do que qualquer outra coisa naquele dia. Ela podia ter destruído Pedro. Podia ter chamado a segurança, denunciado a tentativa de sabotagem, acabado com a carreira do jovem com um único telefonema. Em vez disso, ela acalmou-o, mostrou-lhe compaixão, deu-lhe uma segunda oportunidade.
Deem-lhe tudo o que ela precisa. Eu disse novamente, desta vez para ninguém em particular. Tudo o que ela precisar. Às 13h52, Sofia fez a última ligação. As suas mãos estavam em carne viva. A camisa estava encharcada. Cada músculo do seu corpo doía de trabalhar na sala de servidores abafada. Ela prendeu a respiração. Silêncio. O servidor estava escuro. Morto. Nada. Vamos lá, ela sussurrou. Vamos lá. Nada. Sofia fechou os olhos, percorreu cada ligação na sua mente. Cada bypass, cada ponte, cada caminho que criara nas últimas 2 horas. Lá, uma junção que ela perdera. Um único cabo ainda os transportar dados corrompidos através do sistema de backup. Ela mergulhou novamente, encontrou o cabo, seguiu-o até a sua origem. Os seus dedos moviam-se mais depressa que os seus pensamentos, a memória muscular assumindo o controle. 13h56. Ela fez o último redirecionamento. Os servidores zumbiram baixinho ao princípio, depois a aumentar, a ficar mais fortes. As luzes cintilaram em todo o edifício. Os ecrãs piscaram despertando. Na sala de reuniões alguém gritou, "Está a funcionar! Tudo a funcionar!" João agarrou o seu telefone. O auditório está online, portais de investidores ativos, todos os sistemas operacionais. Estamos de volta. A equipa de engenheiros irrompeu. Cumprimentos, abraços. Alguém estava a chorar, mas eu não celebrei. Observei a transmissão de segurança enquanto Sofia saía da sala de servidores. Exausta, encharcada de suor, a camisa arruinada. Ela não olhou para as câmaras, não ergueu o punho, não esperou por congratulações ou elogios. Pegou no telefone, verificou a hora e dirigiu-se diretamente para a saída. Estava a ir embora. Eu estava a mover-me antes de saber o que estava a fazer. Apanhei-a no parque de estacionamento, os meus saltos a ecoar no cimento enquanto corria. Corri mesmo para a alcançar. Senhora Sofia. Ela virou-se. Tinha trocado de roupa, vestindo umas limpas que tirara de um saco de viagem. Jeans, uma camisa de flanela. Parecia uma mãe da classe trabalhadora a voltar para casa depois de um longo dia. Senhora Ana, está a ir embora. O lançamento ainda não acabou. A minha parte está feita. Servidores consertados. O turno terminou às 2. Ela verificou o relógio. Já estou atrasada. Eu lutei para encontrar palavras. Não era assim que as conversas deviam decorrer. Eu era Anna Chase. As pessoas esperavam por mim. As pessoas imploravam pela minha atenção. Tu salvaste a minha empresa, eu finalmente disse. Eu consertei o teu servidor. É para isso que me pagas. Eu pago-te para trocar lâmpadas e desentupir sanitas. E hoje tiveste um bônus. Não havia arrogância na sua voz, apenas fatos. Tu mereceste, eu disse, o beijo de forma justa e honesta. Sofia estudou o meu rosto por um longo momento. Isso não era para mim, senhora Ana. Era para me humilhar na frente dos teus engenheiros, para lembrar a todos que mesmo a falha deles valia mais do que o meu sucesso, para provar que tu controlas tudo, até a gratidão. A precisão das suas palavras fez-me encolher. Já conheci pessoas como tu, Sofia continuou. Pessoas que pensam que todos existem para refletir a sua importância. Pessoas que medem o seu valor pela forma como conseguem fazer os outros sentirem-se pequenos. Isso não é... Não preciso da tua validação. Não preciso do teu beijo. Eu consertei o teu servidor porque estava avariado. É tudo. Ela abriu a porta da sua carrinha. Espera. A palavra escapou antes que eu a pudesse deter. Saiu mal, quase desesperada. Nada como a voz controlada que eu usava nas salas de reuniões. Sofia fez uma pausa. Tu surpreendeste-me, eu consegui dizer. No meu mundo, ninguém recusa uma vantagem. No meu mundo, Sofia respondeu, as vantagens não são dadas por pessoas como tu.
São conquistadas aparecendo todos os dias para as pessoas que realmente importam. Ela entrou na Carran. Algo rachou dentro de mim. 17 anos de muros, décadas de controlo. Tudo a desmoronar porque uma mulher da manutenção estava a afastar-se de mim como se eu não importasse. Atravessei a distância entre nós antes que pudesse pensar. Estendi a mão pela janela aberta, coloquei a minha mão na sua bochecha áspera e beijei-a. Não a promessa teatral que eu fizera na sala de reuniões. Não um jogo de poder ou uma manipulação. Algo menor, honesto, real. A sua pele estava quente sob a minha palma. A sua barba por fazer áspera contra os meus dedos. Ela cheirava a óleo de máquina e suor e algo limpo por baixo. Quando me afastei, os seus olhos eram ilegíveis. Obrigada, eu sussurrei, por salvares o lançamento. Não fiz isso por ti, senhora Ana. A voz de Sofia era suave. Fiz pela Clara, a minha filha. Ela precisa de saber que quando as coisas avariam, nós consertamo-las. Não desistimos. Não damos desculpas. Aparecemos. Ela ligou o motor. Tenha uma boa noite, senhora Ana. Eu recuei. A carrinha afastou-se e desapareceu na esquina. Partiu. Eu fiquei sozinha no parque de estacionamento. Os meus lábios ainda formigavam. O meu coração batia contra as minhas costelas como se estivesse a tentar escapar. O lançamento seria um triunfo. Os investidores assinariam. O meu império cresceria. Nada disso importava. Tudo o que conseguia pensar era numa pessoa que rejeitara tudo o que eu representava. Uma pessoa que escolhera a competição de programação da filha em vez de $1.000 milhões. Uma pessoa que me olhara, realmente me olhara como se eu fosse apenas mais uma pessoa. Anna Chase não sentia nada real há 17 anos. Ali, sozinha naquela garagem vazia, sentia algo que não conseguia nomear, e isso aterrorizava-me. Passaram-se 3 semanas e eu não conseguia parar de pensar nela. Dizia a mim mesma que não era nada, um lapso momentâneo. O estresse do lançamento tinha me tornado vulnerável. E Sophia Reed simplesmente estivera no lugar certo, na hora certa. Mas cada vez que passava pelo escritório de manutenção, abrandava. Cada vez que ouvia um rádio chiar no corredor, virava-me para olhar. Cada vez que via alguém de uniforme azul, o meu coração saltava antes que o meu cérebro acompanhasse. Era ridículo. Eu era Anna Chase, 3.000 milhões de euros, CEO da Fortune 500, a rainha de silício, e não conseguia parar de pensar numa mulher da manutenção que recusara o meu beijo. Estás distraída, disse João durante a nossa reunião de segunda-feira. Leste a mesma página 3 vezes. Estou bem. Não estás bem. Não estás bem desde o incidente do servidor. Olhei para ele bruscamente. O que é que isso quer dizer? João hesitou. Nada. Esquece o que eu disse. Mas eu não conseguia esquecer. Esse era o problema. Comecei a encontrar desculpas para estar em diferentes partes do edifício. A ala leste precisava de inspeção. Os sistemas elétricos da cave exigiam revisão. As unidades de AVAC do telhado exigiam atenção pessoal. Todos os locais onde as funcionárias de manutenção podiam estar. Finalmente via numa tarde de quinta-feira. Sofia estava ajoelhada ao lado de um painel de elevador no átrio, ferramentas espalhadas à sua volta, completamente focada no seu trabalho. Uma jovem funcionária de manutenção estava por perto, tablet na mão, com um ar nervoso. Eu parei atrás de um pilar. Sentia-me como uma adolescente a perseguir uma paixoneta, e o absurdo não me passou despercebido. Só tens de falar com ela, eu murmurei para mim mesma. Negocias com líderes mundiais. É só ir lá e falar com ela. Eu não me mexi. Senhora Sofia, disse a jovem funcionária, estou com problemas na caixa de junção do 3º andar. A cablagem não corresponde ao manual. Sofia pousou as ferramentas e deu à miúda toda a sua atenção. Mostra-me o que tens. A jovem tirou o tablet. Sofia estudou-o, acenando com a cabeça. Vês aqui, o manual mostra a configuração padrão.
Mas este edifício foi remodelado em 2019. Eles passaram energia auxiliar pelos condutos originais. Sofia apontou para algo no ecrã. O manual não está errado. Está apenas incompleto. Grande diferença. Então, como é que eu descubro o que realmente está lá? Sofia levantou-se e deu umas palmadas no ombro da miúda. Anda, eu mostro-te como traçar o esquema real. Assim que perceberes a história do edifício, a cablagem fará sentido. Elas caminharam juntas em direção às escadas. Sofia explicava algo sobre balanceamento de carga. As suas mãos, gesticulando enquanto falava. A jovem funcionária estava pendurada em cada palavra. Eu observei-as desaparecerem na escadaria. Ela ensina, pensei eu. Ela não só conserta as coisas, ela ensina os outros a consertá-las. Quando foi a última vez que eu ensinei alguma coisa a alguém? Quando foi a última vez que fui paciente com alguém que não percebia? A pergunta incomodava-me mais do que eu queria admitir. No dia seguinte, tomei uma decisão que até a mim me surpreendeu. Entrei na sala de descanso da manutenção durante o almoço. A sala ficou em silêncio. 5 funcionárias estavam sentadas a uma mesa de metal, sanduíches a meio caminho da boca. Olharam para mim como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Sofia estava no canto sozinha a ler um manual técnico enquanto comia uma sanduíche caseira. Levantou os olhos e a sua expressão mostrou surpresa, mas não medo. Senhora Ana, senhora Sofia. As outras funcionárias trocaram olhares. Uma delas levantou-se tão depressa que a sua cadeira raspou no chão. Nós temos trabalho a fazer. Elas praticamente fugiram da sala. Eu e Sofia estávamos sozinhas. Está ocupado este lugar? As sobrancelhas de Sofia levantaram-se ligeiramente. É um país livre. Sentei-me à sua frente. O meu fato de designer parecia absurdo contra a mesa de metal riscada. A minha mala custava mais do que tudo na sala junto. Posso ajudar em alguma coisa? Sofia perguntou. A sua voz era neutra, profissional. Eu queria pedir desculpa. As palavras pairaram no ar. Sofia pousou a sanduíche. Desculpa pelo quê? Pelo comentário sobre o beijo no lançamento. Foi humilhante. Tu merecias algo melhor. Ela estudou-me por um longo momento, depois acenou lentamente com a cabeça. Desculpa era aceita. O silêncio esticou-se entre nós. Eu nunca fora boa em conversas informais. As minhas conversas eram sempre transacionais, negociações, jogos de poder, trocas estratégicas. Isto era diferente. Eu não tinha nada a ganhar com Sophia Reed. Nada a perder, nada a negociar. Estava apenas a falar com ela. A tua filha, eu disse finalmente. A competição de programação. Como correu? Algo mudou no rosto de Sofia. A máscara profissional rachou ligeiramente. Ela ganhou o 2º lugar. Isso é maravilhoso. Ela ficou desapontada. Queria o 1º. Sofia sorriu e isso transformou todo o seu rosto. Disse-lhe que o 2º lugar significa que ela tem algo para trabalhar. Perspectiva inteligente. É a Clara. Ela é mais inteligente que eu. Mais inteligente que qualquer pessoa que eu conheço. O orgulho na sua voz era inconfundível. Ela já está a trabalhar em melhorias. Quer entrar na competição estadual em 6 meses. Parece notável. Ela é. Eu queria saber mais sobre Clara, sobre Sofia, sobre a vida que existia fora da minha torre de vidro e aço. Qual é o projeto dela? A aplicação. Os olhos de Sofia brilharam. Percebi que nunca a vira tão animada antes. Na minha experiência, ela sempre fora calma, controlada, reservada. Mas quando falava da sua filha, ela ganhava vida. Ela chama-lhe BuddyBot. É um programa de correspondência para miúdos que têm dificuldade em fazer amigos. Tu introduzes os teus interesses e ele conecta-te com outras crianças na tua escola que gostam das mesmas coisas. Isso é realmente brilhante.
Ela pensou nisso sozinha. Disse que notava que algumas crianças sentavam-se sempre sozinhas ao almoço. Queria ajudá-las. Senti algo a apertar no meu peito. Lembrei-me de me sentar sozinha ao almoço depois da morte da minha mãe. Depois de ter construído muros tão altos que ninguém conseguia escalá-los. Eu era uma dessas crianças, ouvi-me dizer, as que se sentavam sozinhas. Sofia olhou para mim. Realmente olhou para mim. Não para a CEO, não para o poder ou o dinheiro ou a reputação. Para mim. O que aconteceu? Ela perguntou baixinho. A minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Encontrei-a na banheira. Tinha tomado comprimidos. Sofia não pestanejou. Não ofereceu condolências vazias. Não desviou o olhar com desconforto. Apenas ouviu. Ela deixou um bilhete e eu continuei. 3 palavras. O amor é fraqueza. Isso deve ter sido um inferno. Foi. A minha voz quebrou. Passei os 18 anos seguintes a provar que ela estava certa. Estava? A pergunta foi simples, direta, e cortou diretamente todas as defesas que eu construíra. Já não sei, sussurrei. Sofia ficou em silêncio por um momento. Quando falou, as suas palavras gravaram-se na minha memória. A minha esposa foi embora quando a Clara tinha 8 meses. Sem aviso, sem explicação, apenas um bilhete que dizia, não aguento mais. A sua voz era rouca. Durante muito tempo, também pensei que o amor era fraqueza. Pensei que importar-me com alguém apenas lhes dava poder para me destruir. O que mudou? A Clara. A voz de Sofia suavizou. Cada vez que ela sorria para mim, cada vez que estendia a mão para a minha, cada vez que dizia, eu amo-te, pai. Percebi que o amor não é fraqueza. O amor é a única coisa que nos torna fortes o suficiente para sobreviver ao pior que a vida nos atira. Senti as lágrimas a ameaçar. Eu não chorava há 17 anos. Tenho de ir, eu disse abruptamente. Reunião cedo amanhã. Levantei-me, agarrei na mala, comecei a andar em direção à porta. Senhora Ana. Eu parei, mas não me virei. Ana. O meu nome nos seus lábios como ninguém o dissera antes. Tu não és fraca. Sofia disse baixinho. Estás a sobreviver. Há uma diferença. Eu saí sem responder, mas as suas palavras seguiram-me pelas reuniões da tarde, pelas negociações da noite, pela noite sem dormir na minha penthouse vazia. Tu não és fraca, estás a sobreviver. Quando foi a última vez que alguém viu a diferença? Algo estava a acontecer comigo. Comecei a notar coisas que nunca tinha notado antes. A equipa de limpeza que trabalhava durante a noite no bairro Alto. Os seguranças que sabiam o nome de todos. Os trabalhadores da manutenção que mantinham o edifício a funcionar enquanto os executivos levavam todo o crédito. Comecei a dizer obrigada. A primeira vez que agradeci a uma senhora da limpeza, a mulher quase teve um ataque cardíaco. Literalmente colocou a mão no peito e perguntou se algo estava errado. Nada está errado, eu disse. Só queria agradecer por manter o edifício limpo. Ah, de nada, senhora. A notícia espalhou-se rapidamente. A CEO estava a agir de forma estranha, a dizer por favor e obrigada, a perguntar os nomes das pessoas. João encurralou-me depois de uma reunião de conselho. O que se passa contigo? Nada. Isso não é nada. Não atiraste nada em 3 semanas. Agradeceste ao pessoal de catering ontem pelo nome. Isso é um problema? É aterrorizante. As pessoas não sabem como reagir. Quase ri. Talvez devessem habituar-se. Ana, a sério, o que te aconteceu? Pensei em Sofia na nossa conversa, na forma como ela me olhara como uma pessoa em vez de uma posição. Conheci alguém, eu disse finalmente. Alguém que me lembrou que as pessoas são pessoas, não mobília, não ferramentas. Pessoas. João olhou para mim. Quem? Ninguém que conhecesses. Saí deixando-o confuso e preocupado. Chegou sexta-feira.
Dei por mim a conduzir até Torres Vedras, sem ter decidido conscientemente ir. A pizzaria da Maria era pequena, familiar, com toalhas de mesa aos quadrados, velas e garrafas de vinho. Nada como os restaurantes que eu costumava frequentar. Avistei-as imediatamente. Sofia e Clara estavam sentadas num canto. Clara falava animadamente, as mãos a agitar no ar. Sofia ouvia com total atenção, acenando e rindo do que quer que ela estivesse a dizer. Pareciam felizes, completas, uma unidade perfeita de duas. Eu quase me virei e fui embora, mas a Clara viu-me. Pai, a senhora bonita está aqui. Eu não tinha escolha agora. Aproximei-me, o coração a bater forte. Olá, eu disse. Eu sou a Ana. Clara sorriu, sem dentes da frente e radiante. Eu sei quem tu és. O pai fala de ti. Clara! A voz de Sofia continha um aviso. O que é que tu fizeste? Disseste que ela é assustadora, mas também é um bocado simpática por debaixo de toda a assustadoridade. Eu ri. Não consegui evitar. Assustadora, mas um bocado simpática. Aceito. Sofia moveu-se no banco. Sentei-me ao lado dela, em frente à Clara. O espaço era pequeno. Os nossos braços quase se tocavam. Obrigada por patrocinar a Feira de Ciências, disse Clara de repente, completamente séria. Foi muito fiche da tua parte. Eu pestanejei. Eu aprovava e aquele patrocínio há uma semana. Apenas uma pequena doação para o agrupamento escolar. Não tinha percebido que a Sofia saberia. De nada. Soube que estás a trabalhar em algo especial. BuddyBot 2.0. O entusiasmo de Clara voltou instantaneamente. É muito melhor do que a primeira versão. Agora pode combinar pessoas com base nos estilos de aprendizagem também, não só nos interesses, porque às vezes as pessoas gostam das mesmas coisas, mas aprendem de maneiras diferentes. Sabes, isso é incrivelmente sofisticado. O meu pai ajudou com o algoritmo. Clara olhou para Sofia com um orgulho feroz. Ele é mesmo inteligente, embora finja ser apenas uma pessoa da manutenção. Sofia mexeu-se desconfortavelmente. Clara, é verdade. Tu podias estar a fazer coisas muito mais importantes se quisesses, mas ficas aqui por minha causa. A afirmação caiu como uma bomba na pequena mesa. Olhei para Sofia. Ela estava a olhar para a mesa. Não é por isso que eu fico, ela disse baixinho. Sim, é. Ouvi-te a dizer ao tio Zé. Disseste que podias arranjar um emprego no governo, mas isso implicaria viajar, e tu nunca me vais deixar. Clara, isto não é. Eu só queria que a Ana soubesse. A voz de Clara estava firme agora, feroz. O meu pai desistiu de tudo por mim. Ele podia ser alguém muito importante noutro lugar, mas escolheu ser o meu pai em vez disso. Isso faz dele melhor do que todos os importantes juntos. O silêncio pairou sobre a mesa. Olhei para esta menina de 8 anos, que entendia o sacrifício melhor do que a maioria dos adultos, que defendia o pai com a ferocidade de uma leoa. Eu sei, eu disse suavemente. Eu sei exatamente do que ele desistiu. E acho que ele fez a escolha certa. Clara estudou-me com aqueles olhos verdes sábios. Tens filhos? Não. Por que não? Sofia interveio. Isso é pessoal. Está tudo bem, eu disse. Eu estava sempre demasiado focada no trabalho, demasiado assustada de me magoar. Assustada de quê? De amar alguém e perdê-lo. Clara acenou com a cabeça sabiamente. A minha mãe foi embora quando eu era bebê. Eu nem me lembro dela. Às vezes tenho medo que o pai também vá embora. Olhou para Sofia. Mas ele nunca vai. Ele sempre volta. O pai diz que é isso que o amor significa. Aparecer mesmo quando é difícil. Senti as lágrimas a ameaçar novamente. O teu pai tem razão. Eu consegui dizer. É exatamente isso que o amor significa. Os jantares de pizza de sexta-feira tornaram-se um ritual. Todas as semanas, eu dava por mim em Torres Vedras, sentada num banco gasto na pizzaria da Maria, a comer pizza de pepperoni com uma mulher da manutenção e a sua filha de 8 anos.
Todas as semanas, sentia os muros que construíra a desmoronarem-se um pouco mais. Clara falava sobre a escola, sobre o Buddy Bot, sobre as crianças que estava a tentar ajudar. Sofia falava sobre os edifícios em que trabalhara, os sistemas que consertara, os jovens trabalhadores que estava a formar. Eu ouvia mais do que falava, aprendendo o que significava fazer parte de algo que não era uma transação. 3 sextas-feiras depois, Clara agarrou a minha mão enquanto caminhávamos para o parque de estacionamento. Vens outra vez para a semana? Olhei para Sofia. Ela não disse nada, mas também não disse não. Eu gostaria, eu disse, se estiver tudo bem com o teu pai. Pai, por favor. Sofia suspirou. O tipo de suspiro que significava rendição. Vamos ver. Isso significa sim. Clara sorriu e correu à frente para a carrinha. Sofia e eu ficamos sozinhas no parque de estacionamento. Isto é complicado, ela disse baixinho. Tu sabes. Eu sei. Eu não tenho nada. Tu tens tudo. As pessoas vão falar. Que falem. O teu pai. O meu pai pode ir para o inferno. Sofia quase sorriu. Não queres dizer isso. Quero dizer isso com toda a certeza. Estávamos perto, mas sem nos tocar. A tensão entre nós era palpável. Tenho de ir, eu disse. Sim, nenhuma de nós se mexeu. Sexta-feira, perguntei. Sofia hesitou, depois acenou com a cabeça. Sexta-feira. O que eu não sabia era que Marcus Chase tinha olhos em todo o lado. Naquela mesma noite, um detetive particular carregou fotografias para um servidor seguro. Anna Chase a comer pizza em Torres Vedras. Anna Chase a rir com uma mulher da manutenção. Anna Chase de mãos dadas com uma criança que não era dela. Marcus estudou as imagens no seu escritório em casa. O seu rosto era ilegível. Descobre tudo sobre esta mulher, ele disse ao seu telefone. Tudo. E quero-o para ontem. 2 semanas depois, Marcus Chase chegou a Nexus Technologies sem aviso. Eu estava a rever as projeções trimestrais quando a voz da minha assistente soou pelo intercomunicador, a tremer. Senhora Ana, o seu pai está aqui. O meu sangue gelou. Deixe-o entrar. A porta abriu-se. Marcos entrou como se fosse o dono do edifício, porque tecnicamente ele era. 62% da Nexus Technologies era detida pela Chase Family Holdings. Eu era CEO, mas Marcos era rei. Pai. Ana. Ele sentou-se à minha frente sem ser convidado. O seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado. O seu fato custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Os seus olhos eram do mesmo azul gelado que os meus. A que devo eu prazer? Estava na cidade. Pensei em verificar o meu investimento. O seu investimento está a ter um desempenho excepcional. Ultrapassamos os lucros previstos em 18% no último trimestre. Não estou a falar da empresa. As minhas mãos tensaram-se debaixo da secretária. Então, do que está a falar? Marcos enfiou a mão no casaco, tirou um envelope manila e deslizou-o pela secretária. Abre. Prefiro que me digas o que se passa. Abre. Lá dentro estavam fotografias. Eu e Sofia Ana Marias, a rir, a falar, sentadas perto. Eu e Clara a caminho do carro, de mãos dadas. Eu e Sofia no parque de estacionamento, demasiado perto. Detetives particulares, eu disse categoricamente. Está a mandar-me seguir. Estou a proteger-te. De quê? De ti mesma. Marcos inclinou-se. Essa mulher da manutenção, Sophia Reed, sei tudo sobre ela agora. Divorciada, mãe solteira, ganha 32 mil euros por ano, vive num apartamento de 2 quartos em Torres Vedras, conduz uma carrinha que devia ter sido para a sucata há uma década. Nada disso é relevante. Tudo isso é relevante. A voz de Marcos endureceu. Tu és Anna Chase. Tu és a CEO de uma empresa de 12 mil milhões. Não comes pizza em Torres Vedras com porteiras.
Ela não é uma porteira, ela é... Ela está abaixo de ti. Marcos levantou-se e colocou as duas mãos na minha secretária, pairando sobre mim. Já vi isto antes, Ana. A tua mãe teve o mesmo olhar nos olhos uma vez, antes de aprender como era realmente o mundo. Sentia as palavras como uma faca. Não te atrevas a meter a mãe nisto. Por que não? Ela é relevante. Ela achava que podia encontrar a felicidade com alguém que não era o seu igual. Ela achava que o amor conquistava tudo. A voz de Marcos era gelada. Ambos sabemos como isso acabou. Ela morreu porque tu eras frio e cruel e infiel. Ela morreu porque a fizeste sentir-se inútil. Ela morreu porque era fraca, porque deixou a emoção sobrepor-se à razão. Marcos endireitou-se repentinamente. Não vou deixar que cometas o mesmo erro. Não é escolha tua. Tudo é escolha minha. Marcos caminhou em direção à porta. Acaba com isso, Ana. Seja o que for esta coisa com a mulher da manutenção, acaba com isso agora, ou eu farei. Não me podes ameaçar. Marcos virou-se. O seu sorriso era aterrador. Não te estou a ameaçar, querida. Estou a ameaçá-la a ela. Eu ofeguei. Sophia Reed tem uma filha, Marcos continuou. 8 anos, atualmente inscrita na escola básica de Pedro Vinho, participa no programa de programação pós-escolar, apanha o autocarro sozinha para casa às quartas-feiras porque o pai trabalha até tarde. O meu sangue gelou. Se lhe tocares, eu nunca tocaria numa criança. Não sou um monstro. Marcos abriu a porta. Mas posso tornar a vida de Sophia Reed muito difícil. Empregos podem desaparecer. Apartamentos podem tornar-se indisponíveis. As escolas podem ficar preocupadas com a capacidade de uma mãe solteira para fornecer habitação estável. Isso é chantagem. Isso é negócio. Marcos entrou no corredor. Tens uma semana, Ana. Acaba com isso ou eu acabarei com ela. A porta fechou-se. Eu fiquei imóvel. As minhas mãos tremiam. O meu coração batia forte. A minha mente corria por possibilidades, contingências, formas de revidar. Mas Marcus Chase estava a jogar jogos de poder há 40 anos. Ele sabia todos os movimentos antes que eu os fizesse. Ele destruiria a Sofia. Eu não tinha dúvidas. A única questão era se eu o deixaria. Naquela noite, eu dirigi até Torres Vedras. Não telefonei antes. Não planeei o que diria. A carrinha da Sofia estava no parque de estacionamento. As luzes estavam acesas no seu apartamento. Sentei-me no meu carro por 20 minutos a observar a janela. O que eu estava a fazer? Eu devia ir embora. Protegê-la ficando longe. Deixar Marcos pensar que tinha ganho. Mas cada vez que estendia a mão para a ignição, eu ouvia a voz de Sofia. O amor é a única coisa que nos torna fortes o suficiente para sobreviver. Saí do carro. Sofia estava à espera na sua porta. Quando cheguei ao seu andar, atrás dela, ouvi a televisão a tocar desenhos animados. O que se passa? Ela perguntou imediatamente. Pareces ter visto um fantasma. Podemos falar em particular? Sofia olhou para o apartamento. Clara, vou estar aqui fora. Fica quietinha. Está bem, pai. Ela saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si. O que aconteceu? Eu não conseguia olhá-la. O meu pai veio visitar-me hoje. O teu pai, o bilionário. Sim, ele sabe de nós, dos jantares de pizza, de tudo. Forcei-me a encontrar os seus olhos. Ele mandou nos seguir. Tem fotografias. O rosto de Sofia ficou imóvel. Fotografias de nós, de mim com a Clara. Sim. O que ele quer? Ele quer que eu acabe com isso, seja o que for que existe entre nós. A minha voz quebrou. Ele deu-me uma semana. O quê? Esta era a parte que eu mais temia. Ou ele vai destruir-te, vai garantir que não consigas encontrar trabalho em lado nenhum na cidade. Ele vai fazer com que o teu apartamento seja demolido. Ele vai... Eu não conseguia terminar. Ele vai o quê, Ana? Ele mencionou a escola da Clara, o horário dela.
Ele sabe que ela apanha o autocarro sozinha às quartas-feiras. O corpo inteiro de Sofia mudou. A pessoa calma e paciente que eu aprendera a conhecer desapareceu. No seu lugar estava alguém mais duro, mais frio, perigoso. Ele ameaçou a minha filha. Não diretamente ele implicou. Ele ameaçou a minha filha. Eu nunca lhe ouvira aquele tom. Assustou-me. Sofia, sinto muito. Isto é culpa minha. Eu nunca deveria ter. Para! Sofia levantou a mão. Apenas para. Ela virou-se e encostou a testa de parede. As suas mãos estavam cerradas em punhos. Eu sabia que isto ia acontecer, ela disse baixinho. Eu soube desde o primeiro momento que isto era um erro. O teu mundo e o meu mundo, eles não se misturam. Nunca se misturaram. Sofia, a minha filha, é tudo para mim. Tudo. Eu desisti da minha carreira, do meu futuro, da minha vida inteira por ela. E agora algum bilionário está a ameaçar tirá-la de mim porque cometi o erro de deixar alguém entrar. Não é um erro. O que temos não é. Então o que é, Ana? Sofia virou-se para me encarar. Os seus olhos estavam molhados. O que estamos a fazer? Tu vales 3.000 milhões. Eu conserto coisas avariadas por salário mínimo. O teu pai é dono de metade desta cidade. Eu mal consigo pagar a renda. Nada disso me importa. Importa a toda a gente. Importa ao mundo em que vivemos. A voz de Sofia quebrou. Não consigo proteger a Clara do teu pai. Não consigo lutar contra ele. Não tenho os recursos, as ligações, o poder. Ele pode tirar-me tudo com um telefonema. Então deixa-me lutar contra ele. Como? Ele controla a tua empresa. Ele controla o teu dinheiro. Ele controla tudo. Ele não me controla a mim. Sofia riu amargamente. Não controla. Estás aqui, não estás, a dizer-me que acabou, a fazer exatamente o que ele te mandou fazer? Não te estou a dizer que acabou. Então por que estás aqui? Sofia deu um passo à frente. Se não estás aqui para acabar com isso, por que vieste? Eu não tinha resposta. Por que tinha vindo? Para avisá-la, para me despedir, para pedir-lhe para fugir comigo para algum mundo de fantasia onde os pais não ameaçavam os filhos e o dinheiro não determinava o valor. Não sei, sussurrei. Não sei porque estou aqui, eu só não conseguia ficar longe. Sofia estendeu a mão e tocou o meu rosto. Os seus dedos calejados eram gentis contra a minha bochecha. Esse é o problema, não é? Ela disse suavemente. Nenhum de nós consegue ficar longe, mesmo quando sabemos que devíamos. O que fazemos? Não sei. Estávamos no corredor, a centímetros de distância, o peso de escolhas impossíveis a esmagar-nos. A porta abriu-se atrás de Sofia. Clara estava lá, de pijama, a abraçar um robô de pelúcia. Pai, Ana! Os seus olhos estavam arregalados. O que se passa? Por que é que estão todos tristes? Sofia tirou a mão do meu rosto e ajoelhou-se ao nível de Clara. Nada está errado, minha querida. Eu e a Ana estávamos só a conversar. Tu estavas a chorar. Eu vi pelo olho mágico. Sofia olhou para mim. Eu conseguia vê-la a construir muros em tempo real, a proteger a filha da única forma que sabia. Às vezes os adultos têm conversas complicadas. Ela disse cuidadosamente. Mas está tudo bem. Eu prometo. A Ana vai embora? A pergunta pairou no ar. Olhei para esta criança que já perdera uma mãe, que defendia o pai com a ferocidade de uma leoa, que notava a bondade porque a bondade era rara. Ajoelhei-me ao lado de Sofia. Não quero ir embora, eu disse honestamente. Mas às vezes acontecem coisas que não podemos controlar, como quando a mãe foi embora. Senti o meu coração partir-se. Sim. Clara ficou em silêncio por um momento. Depois estendeu a mão e agarrou a minha. O meu pai diz que quando as coisas avariam, nós consertamo-las.
Nós não desistimos. A sua voz era firme, feroz. Tu estás a desistir? Olhei para Sofia. Ela observava-me com uma expressão que eu não conseguia ler. Não, eu disse, não estou a desistir. Bom, Clara apertou a minha mão. Porque eu gosto de ti e o pai também gosta de ti, mesmo que eu lhe finja que não. Clara, é verdade. Tu sorris mais quando ela está por perto. Tu não sorris assim desde sempre. Sofia fechou os olhos. A sua garganta trabalhou. Volta para dentro, minha querida. Já vou aí. Clara olhou entre nós. Depois abraçou-me ferozmente, os seus pequenos braços apertados à volta do meu pescoço. Por favor, não vás embora, ela sussurrou. Não quero que outra pessoa me deixe. Depois correu de volta para dentro, fechando a porta atrás de si. Eu e Sofia estávamos sozinhas novamente. Ela tem razão, Sofia disse depois de um longo silêncio. Eu sorrio mais quando tu estás por perto. Nunca me senti assim. E não sei se alguma vez me senti assim. Sofia, mas eu não posso colocá-la em risco. Não posso deixar o meu pai magoá-la só porque eu fui estúpida o suficiente para me apaixonar por alguém que nunca poderia ter. Quem disse que não me podes ter? A realidade diz, a lógica diz, cada circunstância das nossas vidas diz. Então vamos mudar as circunstâncias. Sofia olhou para mim. Como? Eu não tinha resposta. Ainda não. Mas algo estava a formar-se na minha mente, um plano, uma possibilidade. Dá-me tempo, eu disse. Não vás embora ainda. Deixa-me descobrir isto. Descobrir o quê? Como vencer um bilionário que controla tudo. Eu sou filha dele. Aprendi com o melhor. A minha voz endureceu. Ele pensa que sou fraca. Ele pensa que vou ceder como a minha mãe cedeu. Mas eu não sou fraca, Sofia. Eu sobrevivi a tudo o que ele me atirou durante 35 anos. Eu posso sobreviver a isto também. Sofia olhou para mim por muito tempo. Tu realmente acreditas que podes vencer? Acredito que tenho de tentar, porque a alternativa é perder-te, e não estou disposta a aceitar isso. Cheguei ao escritório às 5 da manhã. Tirei todos os registros financeiros a que consegui aceder, todos os contratos, todos os acordos, todas as informações sobre a Chase Family Holdings e a sua relação com a Nexus Technologies. Eu era CEO há 5 anos, mas nunca tinha olhado de perto para a estrutura corporativa. Nunca questionara a influência do meu pai. Nunca tentara encontrar as rachaduras na sua armadura. Isso acabava agora. Ao meio-dia encontrei algo interessante. A participação de 62% que Marcos detinha não era realmente sua pessoalmente. Era detida pela Chase Family Holdings, um fundo estabelecido pelo meu avô. E de acordo com os documentos do fundo, o controlo dessa participação passava para o herdeiro Chase mais velho ao completar 35 anos. Eu fiz 35 anos há 8 meses. As minhas mãos tremeram enquanto lia a letra miúda. Marcos nunca me contara, nunca mencionara que o fundo havia sido transferido. Ele continuara a agir como se fosse dono de tudo, e eu nunca questionara. Mas legalmente, tecnicamente, no papel, eu controlava a participação maioritária. Eu controlava a minha própria empresa. Eu recostei-me na cadeira. Isto mudava tudo. Mas não era suficiente. Mesmo com o controle da empresa, Marcos tinha outras armas, outras ligações. Ele ainda podia magoar a Sofia por 1000 canais diferentes. Eu precisava de mais. Passei os 3 dias seguintes a cavar, contratei os meus próprios investigadores, pedi favores a jornalistas que me deviam, contactei concorrentes que haviam tido problemas com Marcus Chase ao longo dos anos. Todos tinham histórias. Aquisições hostis que destruíram famílias. Rivais de negócios que misteriosamente perderam tudo. Reguladores que foram subornados. Processos que foram enterrados. Marcus Chase não era apenas impiedoso. Ele era um criminoso. No 4º dia...
Encontrei o que precisava. Uma denunciante chamada Sandra Chen. Ela trabalhara na contabilidade de uma das subsidiárias de Marcos durante 15 anos. Descobrira provas de fraude sistemática, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, o suficiente para colocar Marcos na prisão por décadas. Mas Sandra fora silenciada, paga com um acordo que incluía um acordo de não divulgação e uma ameaça implícita contra a sua família. Eu localizei-a numa pequena aldeia no Alentejo. Senhora Chen, o meu nome é Anna Chase. Silêncio do outro lado. Eu sei quem tu és. És filha dele. Eu sou. Eu sou, mas também sou a pessoa que ele está a ameaçar agora. E acho que tu pode ser a única que pode ajudar-me a detê-lo. Outro longo silêncio. Por que deveria confiar em ti? Porque ele destruiu algo que amavas. E ele está a tentar destruir algo que eu amo. Temos um inimigo em comum. Ele virá atrás da minha família. Não se o derrubarmos primeiro. Não se garantirmos que ele nunca mais poderá magoar ninguém. A respiração de Sandra chegou pelo telefone, trêmula e incerta. Eu guardei cópias, ela disse finalmente, de tudo o que ele não sabe. Esperei anos por alguém corajoso o suficiente para as usar. Envia-as para mim. Se eu fizer isto, não há volta a andar. Eu sei, a minha voz estava firme. Conto com isso. A pendrive chegou 2 dias depois. Eu sentei-me no meu apartamento a olhar para provas que valiam mais do que todos os 1.000 milhões de Marcus Chase. Fraude, lavagem de dinheiro, suborno, obstrução à justiça, o suficiente para o destruir completamente. Eu tinha uma última escolha a fazer. Se eu usasse isto, o meu pai iria para a prisão. O nome da família Chase seria arruinado. Tudo o que o meu avô construíra desmoronaria e eu estaria finalmente livre. O meu telefone tocou. O número da Sofia. Ana, é tarde. Estás bem? Encontrei uma maneira. O quê? De o vencer? Encontrei uma maneira. Silêncio. Que tipo de maneira? A opção nuclear. O tipo em que ninguém sai ileso. Ana, ele ameaçou a Clara. Sofia, ele ameaçou uma criança para me controlar. O que quer que lhe aconteça, ele o trouxe sobre si mesmo. Tens a certeza disso? Olhei para a pendrive. Pensei na minha mãe. Pensei em 17 anos a viver sob a sombra de Marcos. Pensei em Sofia e Clara, e nas pizzas de sexta-feira à noite, e em tudo o que eu nunca soubera que queria. Tenho a certeza, eu disse. Finalmente tenho a certeza completa. Então faz o que tens de fazer. Eu estarei aqui quando acabar. Prometes? Prometo. Eu sempre cumpro as minhas promessas, não é? Eu sorri. Pela primeira vez em dias, senti algo como esperança. Vemo-nos sexta-feira, eu disse. Primeira fila. Primeira fila. Marquei a reunião para sexta-feira de manhã. A principal sala de reuniões da Nexus Technologies. A mesma sala onde atiraram um portátil contra a parede. A mesma sala onde Sophia Reed me dera as costas. Os finais deviam acontecer onde os começos aconteceram. Marcos chegou às 9 em ponto. Entrou à espera de rendição. Fico feliz que tenhas recuperado o juízo, ele disse, sentando-se numa cadeira. Essas infatuações passam, Ana. Vais agradecer-me eventualmente. Vou? A tua mãe certamente teria, se me tivesse ouvido. Marcos endireitou os punhos. Agora presumo que tenhas acabado com a mulher da manutenção. Na verdade, convidei-a para jantar hoje à noite. A Clara também. Estamos a celebrar. O rosto de Marcos endureceu. A celebrar o quê? Deslizei uma pasta pela mesa. Abre. O que é isto? Abre e descobre. Marcos pegou na pasta com um desprezo casual. Abriu-a. O seu rosto ficou branco. Onde arranjaste isto? Importa? Isto é confidencial, protegido pelo NDA. O que obrigaste Sandra Chen a assinar,
o que é legalmente nulo porque foi assinado sob coação. Recostei-me. Tive 3 advogados a revistá-lo. O NDA desmorona. As provas permanecem. As mãos de Marcos tremiam. Tu não percebes o que estás a fazer, ele disse. Se isto se souber, vais para a prisão. A empresa é investigada. O nome da família Chase torna-se sinônimo de fraude e corrupção. Tu destróis a tua própria família. Tu destruíste a nossa família há 20 anos. Eu só estou a terminar o que tu começaste. Marcos levantou-se abruptamente. Não serei ameaçado pela minha própria filha. Não estás a ser ameaçado. Estás a ser informado. Há uma diferença. O que tu queres? Quero que desapareças. Marcos riu. Desaparecer? Eu construí este império. Eu criei tudo o que tens. E ainda assim aqui estamos. Levantei-me para o encarar. É assim que isto funciona. Tu cedes o controle total da Chase Family Holdings para mim. Tu reformas-te para a ilha que preferires. Tu paras de interferir na minha vida, na vida da Sofia e na vida da Clara para sempre. E se eu recusar? Então eu envio tudo o que está nessa pasta para a APJ, a CMVM e todos os grandes meios de comunicação do país. Até segunda-feira serás o criminoso mais famoso de Portugal. Tu não me testarias. Pai e filha olharam-se através da mesa de reuniões. 35 anos de domínio e submissão, controlo e conformidade. Tudo a resumir-se a este momento. A tua mãe estava errada sobre uma coisa. Eu disse baixinho. O amor não é fraqueza, mas tu estavas errado sobre todo o resto. A mandíbula de Marcos apertou-se. Tu achas que aquela mulher da manutenção te ama? Ela vê o teu dinheiro, o teu poder. És um bilhete de refeição para ela e para a filha. A Sofia não quer o meu dinheiro, não quer o meu poder. Ela queria que eu me afastasse porque achava que não conseguiria proteger a Clara de ti. Senti as lágrimas a ameaçar, mas recusei-me a deixá-las cair. É assim que o amor se parece, pai. Colocar a segurança de outra pessoa acima da tua própria felicidade. Tu não o reconhecerias porque nunca o sentiste. Eu amava a tua mãe. Tu possuías a minha mãe. Há uma diferença. E quando ela quebrou sob o peso da tua posse, tu culpaste a sua fraqueza em vez da tua crueldade. Marcos parecia que eu o tinha esbofeteado. Tens 24 horas para tomar a tua decisão, eu disse. Assina os papéis, ou eu queimo tudo, incluindo tu. Caminhei em direção à porta. Vais arrepender-te disto. Marcos chamou-me. Quando ela te deixar, e ela vai deixar-te, não terás nada. Nenhuma família, nenhum apoio, nada. Parei na porta e virei-me para olhar o meu pai uma última vez. Terei tudo o que importa. Terei pessoas que me amam pelo que eu sou, não pelo que eu controlo. Terei pizza de sexta-feira à noite e competições de programação, e uma menina que me chama pelo meu primeiro nome. Eu fiz uma pausa. Isso é mais do que tu alguma vez tiveste. Deixei-o ali, sozinho na sala de reuniões. A assinatura aconteceu na tarde de sábado. Marcos Chase sentou-se em frente a 3 advogados e um notário, o seu rosto uma máscara de fúria controlada. Eu observei-o assinar documento após documento. Transferência de controle acionista. Demissão de todos os cargos de administração. Acordo para manter uma distância mínima de 500 metros de mim, de Sofia e de Clara. Quando terminou, Marcos levantou-se sem uma palavra. Pai. Ele parou, mas não se virou. Não estou a fazer isto porque te odeio. Eu disse baixinho. Estou a fazer isto porque finalmente me amo o suficiente para parar de te deixar magoar-me. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. A tua mãe disse algo semelhante, ele finalmente respondeu. Na noite anterior à sua morte, senti as palavras como um golpe físico. A diferença, eu consegui dizer, é que eu estou a escolher viver.
Marcos saiu sem responder. Naquela noite fui para Torres Vedras. A Sofia e a Clara esperavam à porta do apartamento quando cheguei. A Clara lançou-se sobre mim antes que eu pudesse sequer dizer olá. Estás de volta. Ganhaste. O pai disse que estavas a lutar contra um monstro. Tu venceste-o. Agarrei-a, abraçando-a forte. Eu venci o meu amor. O monstro foi-se para sempre. Para sempre. Para sempre. Sofia estava na porta a observá-las com uma expressão que me apertava o coração. Acabou mesmo? Ela perguntou baixinho. Acabou mesmo. Ele assinou tudo. Foi-se. Sofia ela atravessou a distância entre nós e puxou-me para os seus braços. Enterrei o meu rosto no seu ombro, inalando o cheiro a óleo de máquina e sabão e algo que me parecia casa. Obrigada. Ela sussurrou no meu cabelo. Pelo quê? Por lutares, por não desistires, por nos escolheres. Eu afastei-me para olhá-la. Nunca houve outra escolha, não de verdade. A Clara puxou-me a manga. Anda a ver, fiz-te um cartão. Ela levou-me para dentro do apartamento. O cartão estava na mesa da cozinha. Papel de construção e purpurinas e marcadores. Na frente, 3 bonecos de pau de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher com cabelo amarelo, uma menina pequena entre eles. Acima deles, com a caligrafia cuidadosa da Clara. A nossa família. A minha garganta apertou. Gostas? Clara perguntou ansiosamente. Sei que não és tecnicamente a minha mãe nem nada, mas tu pareces-me família agora. É estranho. Ajoelhei-me ao nível da Clara. Não é estranho de todo, eu disse suavemente. É a coisa mais bonita que alguém me deu na vida. A sério. A sério? Isso significa que ficas mesmo? Olhei para a Sofia. Ela estava encostada ao balcão da cozinha a observá-las com lágrimas nos olhos. O que achas, pai? Eu perguntei-lhe. Eu fico mesmo? Sofia fingiu considerar. Consegues comer pizza todas as sextas-feiras sem te queixar das calorias? Posso tentar. Consegues assistir às apresentações de programação da Clara sem ver o telemóvel? Nunca veria o telemóvel durante as apresentações da Clara. Consegues aprender a consertar coisas em vez de as atirar às paredes quando estás frustrada? Eu ri. Isso pode dar algum trabalho. Então acho que é melhor ficares por aqui um tempo. A voz de Sofia suavizou. Temos muito a consertar. Podemos muito bem fazê-lo juntas. Clara agarrou a minha mão e a mão de Sofia ao mesmo tempo. Abraço de grupo! Ela exigiu. Abraço de grupo da família. Elas uniram-se na pequena cozinha do apartamento de Torres Vedras. 3 pessoas de mundos diferentes, quebradas de maneiras diferentes, a escolherem-se umas às outras. Eu enterrei o meu rosto no ombro de Sofia, enquanto Clara espremia-se entre nós. E eu compreendi, finalmente e completamente, o que sempre fora verdade. A minha mãe estava errada. O amor não era fraqueza. O amor era a única coisa que nos tornava fortes o suficiente para consertar o que estava avariado. Para aparecer quando era difícil, para nos escolhermos todos os dias, mesmo quando o mundo dizia que não devíamos. Era isso que o amor significava. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é unívoco, nada é perfeito, mas é o meu. E por mais que o passado assombre, por mais que o Marcos insista em ser um lembrete constante, há uma paz nas sextas-feiras de pizza, no riso da Clara e na mão calosa da Sofia. Uma paz que nunca imaginei encontrar. E que ainda hoje me deixa perguntar, será que estou à altura? Será que mereço? Não tenho todas as respostas, mas sei que pelo menos estou